A gente recomeça a nossa história no meio de uma fofoca, com uma bomba sendo jogada no meio da sala. E quem acende o pavio é ninguém menos que Railson Bey. Com uma calma que beira o inacreditável, ele solta a frase que congela todo mundo. Fui eu que a chamei para sair primeiro. Ele tá ali, parado na porta da sala com as mãos nos bolsos, estiloso como sempre, com um sorrisinho de canto que ninguém consegue decifrar. A sala inteira se vira e os olhares que antes fuzilavam nossa protagonista, Gi-ju, agora estão cheios de interrogação. A própria Gi-ju, sentada em sua carteira, fica em choque. A boca dela abre um pouquinho, os olhos arregalados. Como assim? O que ele está fazendo? Ela deve estar pensando, o coração batendo a 1000 por hora. Uma das garotas que estava espalhando o veneno não se aguenta e pergunta: Sério, Sonbei? Mas por quê? A curiosidade no ar é tão densa que dá para cortar com uma faca. Rail, mantendo aquela pose de galã de cinema, dá um passo à frente e começa a esclarecer o mal-entendido. Falando estritamente, ele começa fazendo uma pausa dramática. Foi mais um acompanhamento do programa de mentoria do que um encontro de verdade. Ele explica para a sala inteira ouvir, que pediu a ajuda de Gi-ju para escolher os presentes de boas-vindas para os calouros. Da última vez que eu comprei um livro para eles, ninguém gostou muito, então eu estava preocupado com o que dá este ano. E aí, gente, a fofoca muda de direção na velocidade da luz. 2 estudantes sentados mais atrás começam a cochichar. Ele deu livros de presente de boas-vindas para os calouros? Um pergunta, o outro responde rindo baixo. Nossa, que mau gosto, hein? Mal sabem eles que a situação está prestes a ficar ainda mais cômica. Do nada, um amigo de Rail surge, passando o braço pelo ombro dele e o sacudindo. Seu esquisito! Você ia comprar livros de presente para eles de novo? Ele exclama, expondo o amigo na frente de todo mundo. Depois ele se vira na direção de Gi-ju e agradece. Gi-ju, muito obrigado por ajudar ele. Uma vez ele deu um guia gigante de roteiro e os calouros ficaram super decepcionados. O cara até suspira, lembrando da tragédia. A atmosfera na sala muda completamente. As mesmas garotas que antes olhavam a Gi-ju com desprezo, agora olham com uma mistura de surpresa e admiração. Eu não sabia que o Railson Bey tinha esse lado, uma comenta com as bochechas coradas. Gi-ju, por sua vez, está completamente perdida. Ué, qual é dessa reação toda? Então não foi um encontro de verdade? Que alívio, eu acho. Ela pensa, mais confusa do que qualquer outra coisa. Rail então se dirige a uma outra garota, a Jua, e diz com gentileza: Nós compramos vários presentes legais dessa vez, então não esquece de pegar um para você também, Jua. A garota fica vermelha na hora, completamente encantada, e só consegue responder: Ah, ok. E então, o momento que Gi-ju não esperava. Rail caminha com passos decididos na direção dela. Ele para ao lado da mesa e, com aquele mesmo sorriso tranquilo, pergunta: Posso me sentar aqui? Nossa protagonista dá um pulinho na cadeira, totalmente pega de surpresa. O quê? Claro! Ela responde, tentando não demonstrar o quanto ficou abalada. E enquanto ele se senta, um pensamento toma conta da mente dela. Bastaram algumas palavras do Railson Bey para fazer toda aquela animosidade, todos aqueles olhares maldosos simplesmente desaparecerem. Ela mexe os dedos, um pouco nervosa, e pensa: e mais uma vez, eu acabei recebendo a ajuda dele. Tomando coragem, ela vira para ele e diz baixinho: Sonbei, obrigado por explicar as coisas para os outros. Rail olha para ela de perfil e a resposta dele vem carregada de uma intenção oculta. Se você está falando sério, por que a gente não come alguma coisa da próxima vez? O convite paira no ar. Gi-ju fica sem palavras, apenas olhando para ele, processando. Ele não parece ser um cara mau. Ela conclui e finalmente responde, com um fio de voz. Ok. A cena corta.
Um tempo depois, Guidiu está na porta da sala do programa de mentoria de roteiro. Depois de toda a confusão, ela decidiu continuar no programa. Não é nada demais, mas ainda sinto com um pouco de nervosismo, ela pensa enquanto abre a porta. A sala já está cheia, com os alunos aglomerados em volta de um quadro de avisos. Ah, é a lista de duplas, ela se pergunta. Os veteranos dizem que esse ano é um mentor para cada calouro, diferente dos anos anteriores. Guidiu se senta ansiosa. Como será o meu calouro? Espero que seja alguém legal. De repente, duas garotas perto dela começam a fofocar animadamente. Nossa, olha ele é tão fofo, uma completa. Guidiu, curiosa, olha na direção que elas estão olhando, e a conversa continua. É ele, né? O filho dos atores Min Yong-kim e Jae Chang-mo. Jiju fica confusa. Do que elas estão falando? Um rapaz loiro incrivelmente bonito entra na sala e os olhares se voltam para ele. Sério? Caramba, que genética boa! Alguém comenta. O rapaz parece sentir os olhares e, por um instante, seu olhar cruza com o de Jiju. Um choque de reconhecimento. Os dois arregalam os olhos. Nana! Ele exclama, chocado. Você! Jiju responde no mesmo tom, apontando para ele. A sala inteira agora observa a cena. O que você está fazendo aqui? Você cursa roteiro na nossa faculdade? Ela dispara, lembrando que nunca perguntou em qual faculdade o garoto do aplicativo de encontros estudava. Você tirou as palavras da minha boca. Você estuda aqui? E esse é o meu lugar. Você é a minha mentora? A ficha cai para os dois. Uau, que coincidência, ele diz, abrindo um sorriso e levantando a mão para um high five. Jiju, ainda processando, corresponde ao gesto, maravilhada. Sério? Quais eram as chances? A fofoca, claro, recomeça. Ué, parece que eles se conhecem. Com um rosto desses, por que ele faria roteiro? Se fosse para o departamento de teatro, seria tratado como realeza por causa dos pais. Jiju ouve os cochichos e fica incomodada. O que é toda essa conversa sobre os pais dele? E por que tão alto? Ela pensa, olhando de relance para o seu novo e inesperado mentir. Ele parece notar o desconforto dela e o seu próprio. Ele ri sem graça e diz: Hahaha, eu te explico depois. Ah, ok, ela responde, percebendo que ele parece um pouco desconfortável com o assunto. Você não precisa me contar se for te deixar desconfortável, ela acrescenta. Mas ele sorri e diz: Acho que com você tudo bem, Nuna. Nesse exato momento, Ryu entra na sala carregando uma caixa e o olhar dele encontra o de Jiju e Jia-chan conversando. Ele não diz nada, apenas encara a cena por um segundo. O professor chama a atenção de todos, anunciando que preparou presentes para os calouros. Ryu? Ele chama. Ryu se levanta e começa a distribuir os presentes. Os murmúrios na sala são de pura admiração. Uau! Ele parece uma celebridade. O Ryu Senbei realmente se destaca em qualquer lugar. O professor então anuncia em voz alta. Só para vocês saberem, foi aquele Senbei bonitão ali que comprou tudo isso. A sala explode em gritinhos e aplausos. Mas Ryu, sempre cavalheiro, corrige. Professor, eu não fiz isso sozinho. Ele se vira e olha diretamente para Jiju. A Jiju ajudou também. Um holofote imaginário se acende sobre a nossa prota. Jiju fica vermelha como um pimentão. Ah, é? Então vamos dar uma salva de palmas para Jiju também, diz o professor. E todos aplaudem. Ai, que vergonha, ela pensa, querendo se esconder debaixo da mesa. Depois que a reunião acaba, Jia-chan se vira para ela. Nana, você é próxima daquele Senbei? Ele continua. Parece que você ficou na livraria com ele para escolher os presentes depois que eu fui embora? Eu não diria que somos próximos. Eu só ajudei um pouco, já que era uma coisa da faculdade. A gente se despediu assim que terminamos. Mas mal sabe ela que alguém estava se aproximando por trás. Uma voz calma e um pouco divertida soa bem perto deles. Ouch! Isso magoa um pouco dito desse jeito.
É Rail. Ele para ao lado da mesa deles. Nós escolhemos os presentes para os calouros juntos. E ele dá uma olhada na bolsa da Jiju. Eu comprei aquele chaveiro para você também. Vejo que você colocou na sua bolsa. Jiju e Jeatian olham para o pequeno chaveiro de dinossauro pendurado na alça. Jiju entra em pânico. O quê? Eu não pensei muito sobre isso, por isso eu coloquei, mas por que ele tinha que mencionar que comprou para mim? As pessoas vão entender tudo errado. O olhar de Jeatian para ela é intenso. E para piorar a situação, Jeatian pega a bolsa de Jiju e o braço dela. Nana, vamos comer, eu tô com fome, ele diz com um sorriso fofo, puxando ela. Eu pago por ter saído mais cedo ontem. Jiju pega no meio do fogo cruzado, pensa. Que timing perfeito. Mas Rail não vai deixar barato. Que tipo de comida você gosta? Ele pergunta a Jiju, ignorando completamente Jeatian. Eu conheço um restaurante italiano muito bom aqui perto. Eu gosto de massa. Eu não sou chata para comer. Ela responde sendo puxada por um e interpelada pelo outro. Rail então foca seu olhar em Jiju, sua voz firme e direta. Jiju, sobre aquela refeição de antes, vamos hoje. Jeatian para de puxá-la confuso. Rail continua, sem desviar o olhar. Você não disse que sim para uma refeição comigo como agradecimento por eu ter explicado as coisas para os outros? Eu quero fazer isso hoje. O quê? Jiju sussurra, completamente paralisada. Por que agora? Jeatian se inclina e sussurra no ouvido dela. Nana, você tá bem? Você parece estar numa situação difícil agora. Rail não cede. A decisão é sua, Jiju. E então, a pergunta final, que sela o destino daquele almoço, é feita. Os dois rapazes a encaram, esperando uma resposta. Com quem você gostaria de comer, entre nós dois? A câmera fecha no rosto de Jiju, os olhos verdes arregalados, presa entre o seu ex-match do aplicativo de encontros e o Senbei popular. A escolha é dela. E a gente fica aqui, roendo as unhas, esperando para ver o que ela vai decidir. Na cabeça dela, a cena vira um desenho. O Rai com os braços cruzados provocando. Talvez você não estivesse sendo sincera quando disse que era grata. E o Jeatian com os olhinhos cheios d'água. Nuna, você vai me abandonar? É pressão demais. E no meio do caos, uma ideia surge. Uma ideia maluca, mas a única que ela tem. Com uma determinação forçada, ela aponta para o nada e declara em voz alta. Que tal a gente comer todo mundo junto? É por minha conta. Dane-se, é a única coisa que eu consigo pensar, ela racionaliza para si mesma. Afinal, eu prometi uma refeição para o Rai Senbei e eu ia pagar uma para o Min-jae por ele ser meu calouro. É perfeito! A reação dos dois rapazes é imediata e sincronizada. Eles se olham, claramente contrariados, e perguntam em uníssono, o quê? Nós três? Mas Jiju não dá o braço a torcer. Com o sorriso mais convincente que consegue forjar, ela marcha na frente. Parece um ótimo plano, vamos lá. E, enquanto caminha, ela pensa, é melhor comermos todos juntos do que ter que escolher só um, mesmo que o clima fique um pouco estranho. E, gente, estranho é pouco para descrever o que veio a seguir. Rai leva eles para um restaurante que grita, você não pode pagar por isso. O lugar é chique, elegante e o cardápio parece ter sido escrito em ouro. Jiju e Jeatian pegam o menu e os olhos deles quase saltam das órbitas. 1, 2, 3, meu Deus, quantos zeros são esses? E um menu de desgustação é obrigatório por pessoa? Por que o Rai Senbei nos trouxe a um lugar tão caro? O pânico financeiro bate forte em Jiju. Mas, como sempre, Rai parece ter tudo sob controle. Com um sorrisinho de canto, ele se encosta na cadeira e anuncia. Eu pensei bem e acho que eu deveria ser o responsável por pagar. Ele sugere o menu C, o mais completo, claro. Jiju tenta protestar, gaguejando que o almoço era por conta dela, mas ele a corta com uma firmeza gentil. Não, eu vou me sentir melhor se você me deixar pagar. Vamos comer. O almoço começa e a comida é divina, até que um prato chega e congela o sorriso de Jiju.
Massa ao creme de cogumelos. Ah, tinha cogumelos no menu, ela lamenta por dentro. Discretamente, ela começa a separar os cogumelos com o garfo, mas Jae-chan, sempre atento, percebe na hora. Nuna, você não pode comer cogumelos? Não é que eu não possa, eu só não gosto da textura, ela explica, um pouco sem graça. E então, Jae-chan mostra por que tem 5 estrelas. Deixa que eu tiro para você, ele oferece. Jiju fica toda embaraçada, diz que não precisa, mas ele insiste com um sorriso doce. Eu só quero fazer isso por você. Ah. E naquele momento, uma luz se acende na cabeça da nossa prota. Acho que é por isso que ele tem uma avaliação de 5 estrelas. Cada coisinha que ele faz é tão atenciosa. Enquanto Jae-chan meticulosamente limpa o prato dela, Hai apenas observa a cena em silêncio, impassível. Quando Jae-chan termina, orgulhoso do seu trabalho, e está prestes a entregar o prato para Jiju, um garçom aparece com um novo prato, uma massa ao molho de tomate. A massa que a senhora pediu. Jiju fica confusa. Eu não pedi isso. A voz de Hai corta o ar, cheia de confiança. Eu pedi. Eu a encara com aquele sorriso que pode significar 1000 coisas. Eu pedi o prato que saía mais rápido para você, que acabou sendo a massa de tomate, tudo bem? Checkmate. Jae-chan fica paralisado, o garfo no ar. Jiju olha de um prato para o outro. Ele pediu uma massa nova para mim? Mas Eumingé já tirou todos os cogumelos. O que eu faço agora? E mais uma vez, na pressão, Jiju tem uma ideia brilhante e terrível. Com um sorriso que beira o desespero, ela anuncia: eu vou comer os 2. E ela começa a atacar os 2 pratos como se não houvesse amanhã. Os 2 rapazes ficam chocados. Nuna, você vai passar mal, Jae-chan se preocupa. Você não precisa terminar tudo. Ryu concorda com uma calma quase divertida. Mas Jiju insiste que tá com fome, mesmo que pareça que vai explodir a qualquer momento. Depois daquele almoço bizarro, já do lado de fora, Jiju tá visivelmente estufada. Ryu então sugere: você já vai para casa, Jiju? Podemos pegar um táxi juntos. Nossas casas são na mesma direção. O alarme interno de Jiju dispara. Juntos? Sozinha com ele? Acho que seria desconfortável demais. Ela inventa a primeira desculpa que vem à mente. Ah, na verdade eu esqueci uma coisa na faculdade. Preciso voltar para pegar. E é a deixa que Jae-chan precisava. Sério? Eu também preciso voltar para a faculdade, ele diz rápido. Podemos ir juntos então, Seonbae. Ele anuncia para Ryu, já puxando Jiju pelo braço e saindo apressado. Ryu fica para trás, apenas observando-o se afastar com uma expressão indecifrável. Vão em segurança, ele diz para o vento. Enquanto caminham de volta, Jae-chan revela o plano. Tinha uma coisa que eu queria te perguntar durante o almoço, mas não com o Ryu Seonbae por perto. Ele para e a encara. Se você estiver livre hoje à noite, quer assistir a um filme comigo? Ele tira do bolso 2 ingressos para O Som do Oceano. Jiju fica boquiaberta. Ele se lembrava dela dizendo que aquele era o seu livro favorito. Quando eu soube que virou filme, eu lembrei de você, ele diz com um sorriso genuíno. O coração dela derrete. Ele lembrou disso? Claro que eu quero, ela responde emocionada com o gesto. A cena muda. Jiju está agora dentro de um carro esportivo de luxo ao lado de Jae-chan. Acontece que a volta à faculdade era para ele pegar o carro. E agora ela entende tudo. O carro caro, os rumores, os pais dele realmente eram atores famosos e ricos. E o destino deles não era um cinema comum. Eles chegam a um drive-in. Uau! É a minha primeira vez num drive-in, ela diz, maravilhada. Jae-chan está prestes a ir buscar pipoca quando Jiju o impede, mas ele é mais rápido. Ele se vira e encosta uma bebida gelada na bochecha dela. Surpresa! É um remédio para digestão. Eu o comprei para você. Achei que você ia precisar. Ele não foi ao banheiro mais cedo. Ele foi a uma farmácia, por ela. E essa, gente, foi a gota d'água, a prova final. Mingé é o meu principal interesse no momento, ela pensa, o coração quentinho.
um homem considerado perfeito, até pela ex. Eu estava curiosa para saber que tipo de pessoa ele era para ter uma avaliação tão alta, mas agora eu acho que entendo. Beleza, família rica e uma personalidade doce e atenciosa. Ela olha para o anel em seu dedo. Será que o anel sentiu pena do meu azar com homens e me deu uma chance com um cara realmente legal? O filme começa, mas a cabeça de Diju está em outro lugar. O silêncio no carro, a intimidade do espaço fechado, tudo é um pouco embaraçoso. Até que ela olha para o lado e vê um casal no outro carro se queisando intensamente. Ela fica vermelha e o coração dispara. O que é isso? O que eles estão fazendo num cinema? Agora sim ela não consegue mais se concentrar no filme. Jai-chan percebe a distração. Nuna, o filme está te entediando? Ele pergunta, a voz suave. Você parece um pouco distraída, ou está se sentindo mal? Antes que ela possa responder, ele estende a mão e toca a testa dela, para checar a temperatura. O toque dele a paralisa. Ele está tão perto. Ele se aproxima um pouco mais, o rosto a centímetros do dela, o olhar intenso. Nona, você sabe por que eu te chamei para vir aqui comigo? A pergunta paira no ar, carregada de expectativa. É porque... E a gente fica aqui, mais uma vez, na beira do abismo, esperando a continuação. Como o Portal dos Manguás está só começando, o apoio de vocês é o combustível que me permite continuar. Então, se você gostou e quer ver a continuação dessa história, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição é um sinal para eu trazer o próximo episódio o mais rápido possível. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!